E aí, pessoal, professor Gabriel Roriz, e a gente tem uma questão muito interessante hoje também. Aqui é sobre o comando chmod do Linux. Em um último vídeo aí eu mostrei para vocês sobre o comando ls, dei a dica para vocês sobre aonde a gente pode acessar o terminal Linux sem precisar baixar. Né? Mas ainda, se você é o primeiro vídeo que você chega aqui agora e não viu essa dica, então você vai chegar lá no seu navegador, vai pesquisar terminal Linux online, né? Vai aparecer várias opções, pegue o que você achar melhor. Né? Mas aí eu peguei esse bem daqui, que é o labex.io, vai aparecer dentro das opções, se você pesquisar ali terminal Linux online, e tem vários. Terminal Temple também é muito bom. E aí você só clicar em Practice Now, colocar seu e-mail ali e praticar. Ele vai abrir um computador Linux, né, um sistema operacional Linux. Eu tenho um tempo aqui correndo aqui para vocês. E aí você pode mexer nele aqui normalmente, certo? Acabei de abrir outro terminal. Desktop, tem um terminal aberto aqui. E aqui a gente vai testar e praticar a nossa questão. E aí essa questão vai falar assim: em um ambiente Linux, o comando chmod é utilizado para. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá nessa nossa máquina virtual aqui e vamos treinar esse comando, vamos ver para que ele serve. Se você pegar e digitar o seguinte, main, vamos ver aqui, chmod, esse main é de manual, né? E aí a gente vai pegar o quê? E vai fazer o manual, vai trazer para a gente o manual do comando chmod. E eu clico Enter, e ele mostra para a gente, inclusive, o nome desse comando, né? Change File Mode Bits, né? E aí ele mostra também como que a gente pode utilizar. Tem uma descrição aqui, está em inglês, é só você se interessar em olhar mais a fundo, dependendo da prova, do concurso que você vai estar fazendo. Seja interessante entrar um pouco mais a fundo, dependendo ali de como a banca do concurso que você está fazendo pede, certo? Então, vou aqui listar os arquivos desse meu diretório, ls-la, e eu tenho alguns arquivos, né? Labex, pasta-teste, inclusive a gente criou na última questão que a gente estava fazendo, resolvendo. E eu vou criar mais um arquivo aqui. Vou utilizar o comando tout para criar um arquivo txt aqui, por exemplo. Poderia usar outro? Poderia, mas eu vou criar com tout. Tout arquivo aula.txt. Então eu vou criar um arquivo aula.txt. Ah, ele não deixou porque eu não sou usuário privilegiado, usuário administrativo, né? Então, sudo tout arquivo aula.txt. Então, não voltou nenhum erro, então deu certo, né? Deixa eu digitar o comando ls, e aqui tem o meu arquivo aula.txt. Vou verificar as permissões desse arquivo. ls-la, para ele mostrar as permissões aqui também. E aí nesse meu arquivo aula.txt, o dono do arquivo ele tem somente permissão de leitura e escrita, e o restante, né, tanto do grupo ou outros, tem a permissão somente de leitura. Como é que eu faço para mudar isso aí? Vamos lá, voltar aqui para o nosso slide. Opa! Vamos voltar aqui para o nosso slide. A gente tem as seguintes permissões. Vou digitar para vocês aqui, escrever aqui, R, W, X. E essas permissões, elas têm os valores, têm alguns valores específicos, né? Cada uma delas tem um valor específico. E no caso leitura, ela tem o valor 4. Aqui tem valor 2 e aqui tem valor 1, certo? Leitura, escrita e execução. É uma tabelinha que é interessante que você saiba, né, de cabeça, para você, na hora que você observa uma questão na prova e fala que um arquivo X ele foi dado uma permissão 700, por exemplo, digamos que eu tenho um arquivo chamado fotos, e aí eu dei para esse arquivo a permissão 621. 621. Como é que eu faria para dar essa permissão? Eu teria que utilizar o comando, vamos aqui para o cantinho, chmod 621 e o nome do arquivo, fotos.png, que é a extensão do arquivo. Então eu daria a permissão 621. Que permissão que é essa? Professor, mas eu não tenho o número 6 aqui.
Mas aí, esse 6, ele é a junção de 2 mais 4, que é o quê? Leitura e escrita, ou seja, o dono do arquivo ele vai ter a permissão de leitura e de escrita, né? Quem faz parte do grupo vai ter a permissão somente de leitura ou escrita, né? Read, leitura, write, escrita. Então aqui somente W. E quem faz parte do grupo outros, somente execução, certo? Então a permissão na tabelinha de permissão ficaria R, W, traço, né? Ali no meio ficaria somente o W, traço, traço. E por último ficaria somente o X, né? X e 2 traços. Vamos fazer na prática lá? Vamos fazer com o nosso arquivo teste lá que a gente criou, que é arquivo aula. Então vamos lá. Sudo. Deixa eu aumentar a tela só para vocês. Aí vai ficar melhor. Sudo chmod. Foi o número que a gente usou? 621, né? 621 arquivo aula.txt. Digitei Enter. Vamos dar um ls-la aqui, para a gente verificar o que aconteceu. E aí, o nosso arquivo ficou exatamente como a gente colocou lá no nosso slide. RW, W e X. RW, W e X. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês decorem essa tabelinha aqui, né? 4, 2, 1. A partir dessa aqui, a gente pega todas as permissões, né? 4 mais 2 mais 1, 4, 5, 6, 7. Algum usuário que tenha a permissão 7, ele vai ter a permissão de leitura, de escrita e de execução. Ah, se ele tem somente permissão 3, é 2 mais 1. O que seria esse 2 mais 1? Execução mais escrita, né? Então a gente consegue, a partir dessa tabela, decifrar tudo sobre isso daí, beleza? Então a nossa questão, ela falando sobre esse comando chmod, a gente pode chegar à conclusão do seguinte, né? A letra A fala sobre compactar arquivos em um diretório. Pessoal, para a gente compactar arquivos, a gente não utiliza o comando chmod. A gente pode utilizar, por exemplo, o comando tar. Comando tar. E, enfim, mais algumas opções à frente. Isso aí eu posso bater em mais outra questão, senão vai ficar muito longa essa aula. A letra B fala sobre listar os arquivos ocultos em um diretório. Quando a gente usou o comando ls, a gente lista somente os arquivos normais ali, né? Não dá mais nenhuma informação a mais. E quando eu utilizei o parâmetro, né, o arquivo, o comando ls mais o parâmetro -la, ele me mostra os arquivos ocultos também. Né? Para criar diretórios, a gente utilizou o comando mkdir, certo? Isso aqui é um R. Para alterar as permissões de acesso a arquivos e diretórios, a gente utilizou exatamente o comando chmod, certo? Que a gente alterou as permissões. Por exemplo, a gente tinha um arquivo que tinha uma permissão especificamente aqui rwx, que era 7, rx e rx, e a gente alterou para rw, w e x, que foi a 621 que a gente colocou ali no nosso slide. Beleza? E mover arquivos para um local no sistema, para outro local no sistema, a gente utiliza o comando mv. Eita, parou de escrever aqui. A gente utiliza o comando mv. Aí tá. Agora, vamos apagar aqui. Comando mv, que inclusive, quando eu mostrei para vocês em outra aula, comando mv que vem do inglês move, ou ele também pode ser utilizado para rename, que é renomear o nome de um arquivo. Por exemplo, esse meu arquivo, arquivoaula.txt, deixa eu pegar ele e vou renomear. Então vou utilizar aqui mv arquivoaula.txt para teste aula 1.txt. Permissão deny, ele não deixou porque eu esqueci de colocar o sudo na frente aqui. Sudo, só botei para cima a setinha e voltei, né? Para dar o mesmo comando. Então, fiz isso, não voltou nenhum erro, vou dar o comando ls, e aí, aquele meu arquivo que era arquivoaula.txt, eu mudei de nome para testeaula1.txt. Com esse mesmo comando, eu posso pegar esse arquivo e mover para dentro da pasta teste, ou seja, eu posso utilizar mv teste
aula1.txt para pasta teste, pasta-teste, barra, né, indicando que é o diretório. Vou teclar Enter, novamente esqueci aqui do sudo, né? E aí, vou dar um ls novamente. O arquivo já não está mais aqui, mas se eu entrar dentro da pasta, que eu vou usar o comando cd, change directory, pasta, teste barra, eu entrei na pasta, né? Vocês podem observar aqui ao lado que eu estou dentro dessa pasta. Vou dar o comando ls, e aqui está o meu teste aula1.txt. Viu aí que é extremamente importante a gente entrar no sistema operacional para poder treinar, né, os comandos do sistema operacional. Então, com o passar do tempo, vocês fazendo a questão, indo lá, entrando, errando mesmo, vai ficar muito mais fluido e vai chegar na hora da prova, esse tipo de questão vai ficar muito mais fácil. Então, a gente finaliza aqui essa questão sobre o comando chmod do sistema operacional Linux, e aí vamos ficar até a nossa próxima aula, beleza, pessoal? Valeu e tamo junto!